Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre processamento auditivo central, ou PAC, né? O que é o processamento auditivo central, qual é a relação dele com o desenvolvimento de linguagem infantil. E eu vou receber uma convidada muito especial para bater esse papo comigo, que é a fonoaudióloga Viviane Borim de Góes, que inclusive trabalha na clínica virtual, na Mais Fono, e disponibilizou com muito carinho esse tempinho para explicar tudo isso para nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu já aceitar a Vivi aqui, que ela já entrou. Deixa eu ver, Vivi, você tem que me pedir a me mandar a solicitação. Sejam todos muito bem-vindos, participem ativamente aqui com a gente. Ó, tem uma pessoa que colocou que tem uma aluna com o PAC, né? Deixa eu só tirar o sonzinho do meu WhatsApp aqui, senão vai atrapalhar a nossa live. Vivi, cadê você? Deixa eu ver aqui se ela já mandou a solicitação. Eu acho que eu posso te solicitar, né? Deixa eu ver. Ah, ela mandou. Vamos esperar a Vivi entrar. Sejam todos muito bem-vindos, todo mundo que está entrando. Acho que foi. Agora foi! Oi, Vivi, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Paula. Obrigada aí pela oportunidade. Que bom que deu certo, conseguimos conciliar os horários, que é uma coisa tão difícil, É né? verdade. E é muito bom ter isso aqui. Pessoal, também já agradeço que está chegando, bastante gente participando aí, vai ser ótimo. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês também. Lembrando que o nosso tema hoje é PAC, Processamento Auditivo Central. A Vivi vai explicar o que é e também as relações do processamento auditivo com a linguagem e fala infantil. A Vivi é especialista em audiologia, fez o mestrado e agora está no doutorado pela Unesp de Marília, né, Vivi? Isso. E estamos aí caminhando para a reta final já. Ai, que maravilha! E vai ser muito bom dividir esse momento aqui com ela. Ela tem muito a acrescentar e sempre acrescenta muito nas nossas reuniões de equipe também da Mais Fono, sempre com esse raciocínio do processamento auditivo que é super importante, né, Vivi? Então seja bem-vinda mais uma vez. E vamos Obrigada, começar Paula. a conversar, né? Eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que é o processamento auditivo central. Uhum, tá certo. Eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade. O pessoal também está chegando aí. E como você mesma já mencionou, né, meu pezinho e corpo inteiro na áudio, então, desde praticamente da graduação, fazendo projeto nessa área da audição. E continuei também, depois de formado, na prática clínica, e eu gosto demais, sou suspeita para falar, né? Mas é muito importante da gente ver o quanto que tudo está muito relacionado, né? A gente fala que, por exemplo, a gente se volta mais para a audição, tem alguns colegas que vão para a linguagem infantil, linguagem adulto, mas em algum momento isso tudo acaba se encontrando, né? E a audição, ela está intimamente relacionada com a linguagem e com a fala, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso também, né? Esse tema, assim, ele é um tema bem abrangente. A gente poderia ficar o final da tarde Olha só. toda aqui, né? Porque são muitas coisas. Então, a gente vai falar hoje de uma maneira bem simples, clara e objetiva, tá? E aí, no final, né, vai ter o contato também, caso alguém queira deixar alguma pergunta também, tiver alguma Sim. dúvida que tenha ficado, Já vai poder aproveite perguntar para também no começar a escrevimento. seguir o perfil da Vivi aqui, porque ela posta bastante conteúdo sobre esse assunto no Instagram dela também. Então, vocês já podem começar a Isso, seguir. isso. E aí, depois, se restar alguma dúvida aqui da live, vai lá e manda um direct para Vivi. Isso, E pode ficar à vontade. E é legal avisar vocês também que essa live não é exclusiva para fonoaudiólogos, tá? Então, se você é pai, Uhum. tem uma criança aí que está com alguma dificuldade, mesmo de fala, vai ser muito interessante você continuar aqui com a gente. A Vivi vai explicar numa linguagem bem simples, que é para passar Uhum. informação de forma acessível mesmo, né, Vivi? Ó, estão Isso, isso. perguntando qual que O é o seu perfil. Insta. O perfil vocês podem seguir é o Centro Audiológico, tá? É @Centro Audiológico, _ Viviane Borim, tá bom?
esse é o perfil da minha clínica, né? Uma clínica de avaliação e diagnóstico audiológico, e eu também faço a avaliação e a terapia do processamento também. Então, tanto presencial quanto também online, fazendo parte da Clínica Mais Fono, junto com a Paula, né? Que está sendo uma experiência muito boa e muito significativa também. E é muito interessante, né, falar desse tema, porque, assim, vale lembrar, né, pessoal, que tem várias abordagens, várias linhas, assim como muitos temas dentro da fonoaudiologia, né, muitas definições. Cada profissional segue um autor, uma referência, mas o importante é que tudo é embasado, tudo precisa desse embasamento. Se eu sigo X, se você segue Y, enfim, né, o importante é ter esse embasamento. Mas então, o que é o PAC, né? Que a gente ouve tanto falar, os pais ouvem falar muito, e eu falo que às vezes, assim, muitos já chegaram para mim como se PAC já fosse um diagnóstico de alteração, né? Então, meu filho tem PAC. Então, assim, porque às vezes ouve falar a sigla, mas exatamente o que significa e o que é isso é onde muitas vezes tem as dúvidas, né? Então, o PAC, que é esse processamento auditivo central, ele tem várias definições. Vou trazer para vocês a da ASH, de 2005, que é da Associação Americana de Linguagem, Fala e Audição, que fala que processamento auditivo central é a eficiência e a eficácia que o sistema nervoso central ele interpreta a informação auditiva. Ou seja, é como outras definições também, como CATS, o MUSIC, eles trazem que é como a orelha vai conversar com o cérebro, né? Então, vai ser essa ligação que tem entre a orelha, né, nossas duas orelhas, e o nosso cérebro. E aí, como que esse som, né, que foi captado, então, aqui pelo nosso pavilhão, vai chegar, vai passar por todas as estruturas e vai chegar até o cérebro, e esse cérebro vai interpretar isso que a gente está ouvindo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e a minha sala está em silêncio, né? Mas se passar um caminhão lá fora, eu vou, mesmo estando aqui conversando com vocês, eu vou ouvir, vou perceber esse som. Na hora, o meu cérebro ele já vai, opa, isso é um caminhão. Por quê? Porque eu também já fui exposta a essa experiência de que esse barulho é o barulho, por exemplo, de um caminhão, né? Então, é essa conversa que o nosso, né, nossa orelha, nosso ouvido tem com o nosso cérebro, tá? E é importante falar também, né, Paula, que processar esse som é justamente a qualidade que a gente está fazendo isso, tá? Uhum. E é diferente em termos da quantidade, que é o que a gente avalia com a audiometria, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em fazer uma audiometria, a gente está fazendo o quê? A gente está investigando qual que é a quantidade, o limiar, quando a gente fala em limiar auditivo, a quantidade que eu escuto. É bem Uhum. baixinho, né? Então, se eu dou um estímulo em pi, bem baixinho, naquela intensidade mínima, eu consigo perceber? Consigo. Ótimo. E eu posso ter essa quantidade normal, né? Então, eu posso ter lá desde um som grave, que é um som grosso, até um som mais agudo, um som fino. Mesmo que a intensidade seja mínima, eu consigo perceber. Uhum. Maravilha. Então, a minha audição, ela tá normal. Porém, às vezes pode ser que a qualidade desse som é que está ruim, né? Então, que seria a hora que o meu cérebro vai interpretar o som que está chegando, Uhum. tá? Então, eu posso, e aí é onde vem as queixas que nós vamos falar também, que é o escuto, mas não entendo, né? Parece que eu escutei uma coisa, mas entendi outra, né? E é onde entra todas essas questões. Então, é importante a gente entender que processar o som, né? Então, o processamento auditivo central a gente faz o tempo todo, né? O tempo todo a gente está processando o som. Estou aqui falando com vocês, vocês estão processando aí esse monte de coisa que eu estou falando, né? Se é coisa que vocês já ouviram falar alguma vez ou não, enfim. E aí, é claro, né, Paula, até já entrando na questão da própria, das habilidades também que estão envolvidas, né? A Uhum. gente sabe que para processar isso, a gente precisa de algumas habilidades, né, que vão estar envolvidas, que vai nos ajudar a processar esse tipo de som. Eu ia, inclusive, pedir para você falar um pouquinho dessas habilidades, porque aí eu acho que o exemplo vai ficar bem claro. Isso que a Vivi colocou de PAC não ser um diagnóstico, eu achei ótimo, porque realmente tem essa Uhum, dúvida. Ai, o meu filho tem PAC. Na verdade, PAC significa uhum. processamento auditivo central e todos Isso, nós temos esse PAC, nós temos esse isso. processamento,
para que a gente consiga entender, para que a gente consiga memorizar, para que eu consiga, por exemplo, estar aqui conversando com a Vivi e conseguir separar o barulho que está vindo de lá de fora. Eu desvio a atenção desse barulho para focar a minha atenção aqui no que nós estamos conversando. Então, é sobre isso que a Vivi vai falar um pouquinho agora. Mais do que simplesmente ouvir baixinho, som baixinho, o som alto, ou aquele som fininho, ou aquele som grosso, né? Grave e agudo. A gente precisa processar, ou seja, interpretar esses sons para que a gente consiga compreender e prestar atenção no que a gente quer prestar atenção. E para fazer esse processamento, nós precisamos de um bom desenvolvimento das habilidades auditivas, que é o que a Vivi vai explicar para a gente agora, né, Vivi? Isso, exatamente. Esses exemplos que você colocou, Paula, é o que permite, então, você conseguir, mesmo que você esteja num lugar com barulho, com ruído, você ainda conseguir entender o que a pessoa está dizendo com você, mesmo numa situação como essa. Né? Então, a qualidade com que esse som vai chegar para você, é lógico que vai chegar tudo. Né? Então, quando você tem uma audição normal, vai chegar o som da pessoa conversando, o som do ruído, tudo vai chegar para você. Seu cérebro está entendendo, está ouvindo tudo isso. Agora, o que ele vai fazer com esse monte de informação é o que a gente precisa saber se ele está conseguindo se organizar. Opa, esse aqui é ruído, esse daqui não serve, esse aqui não. Agora eu preciso prestar atenção nisso daqui. Né? E aí a gente vê o quanto que isso também, processar essa informação auditiva, ela vai envolver também as questões cognitivas, então, como a própria atenção, a memória, a função executiva. Né? Então, a partir do momento em que eu estou no ruído e eu seleciono o que eu vou ouvir, né? A gente tem um tipo de atenção que também está envolvida. Né? Quando eu vou direcionar a minha atenção para um lugar, opa, já estou tendo mais outro tipo de atenção também que está relacionado, tá? E até antes mesmo, Paula, da gente falar dessas habilidades, é importante a gente entender assim, então, que o som ele vai fazer um trajeto, né? Quando o nosso pavilhão ele capta esse som, a gente já inicia o processamento. Aí a gente chama ele de periférico. Por que periférico? Porque a gente ainda está falando do momento em que essa informação sonora ela está entrando. Tá? E aí ela vai entrar, então o nosso pavilhão, nessa parte aqui externa, ela vai captar essa onda sonora, essa onda ela vai passar, né, por meio do meato acústico externo e vai chegar numa estrutura chamada de tímpano, né, que é uma pele bem fininha, lá toda esticada, e esse som, quando ele bate lá, ele vibra, né, como um tambor, por exemplo, fazendo com que essa onda sonora ela continue o seu trajeto. E aí esse tímpano, juntamente com os ossículos, ele amplifica também esse som. Né? Então, no momento em que é captado, nós temos aqui a nossa orelha externa, pavilhão e conduto, meato, conduzindo esse som. Chegou no tímpano e nos ossículos, nós temos o que nós chamamos de orelha média. E aí, passando dali, esse som continua até chegar na nossa próxima estrutura, que é a cóclea, que é o nosso órgão da audição, que está dentro da orelha interna. E aí, lá na cóclea, nós temos um monte de células ciliadas externas e internas, que vão receber, então, esse som, vai enviar ele por meio de impulsos elétricos lá para o nervo. E aí, o nervo vai mandar lá para uma estrutura chamada de tronco encefálico, e é onde vai começar a parte central desse processamento. Então, assim, o trajeto ele é gigantesco, e ele acontece em questões de milissegundos. Então, tudo isso está acontecendo enquanto a gente está aqui conversando, assim, rapidamente. Isso. E aí, quando esse som chega, então, no tronco encefálico, nós temos várias estruturas que cada uma delas vai como se fosse lapidando esse som. Né? Então, se houve som junto com ruído, então eu já vou ter estruturas que já vai favorecer o quê? Essa atenuação de ruído, destacando que eu preciso mais para frente me atentar. Vou ter estruturas que vão ser responsáveis por localizar a minha onda sonora, de onde que está vindo esse som, até chegar finalmente no cérebro, né? E aí o cérebro conseguir, então, finalmente, como se fosse colocar a cerejinha do bolo, né? Terminar de analisar e interpretar esse som que chegou. Então, nós temos as informações, né? Isso, exatamente. Então, nós vamos ter essa capacidade de detectar o som. Então,
tô aqui, agora tá silêncio, mas agorinha tinha um barulho ali de cachorro latindo. Então, detectar se tem som ou se não tem. Eu vou também uma outra habilidade que a gente falou agora há pouco, a localização sonora, né? Então, se o som tá vindo do lado direito, se o som tá vindo do lado esquerdo, se é de cima, se é de baixo, se é de frente, se é de trás, se ele tá perto, se ele tá longe. Nós temos também a habilidade de discriminação, então, se eu tenho mais de um som, se eu tenho dois sons, e aí também se esse som ele é fino, se ele é grosso, né? Então, se ele é grave, se ele é agudo, se ele é forte ou se ele é fraco, se ele é curto ou se ele é longo. E aí, isso é importante, principalmente aonde? Onde vai entrar o nosso próximo, nosso tópicozinho, que vai ser sobre esse envolvimento com a fala. Porque a partir do momento em que o meu cérebro consegue perceber se esse som é fino ou grosso, forte, fraco, curto, longo, ou seja, isso nós temos nos nossos sons da fala, né? Para quem aí é fonoaudiólogo e está assistindo, que trabalha muito com essa questão das trocas fonológicas, né? Também, de saber o quanto que a gente tem esses incrementos, né? Dos Sim. sons, as diferenças, né? De Posso um dar um som com o exemplo outro. aqui para o pessoal, Vivi? Só para vocês Claro, pode. conseguirem visualizar. O que é um som longo? É um som que eu consigo esticar, por exemplo, o som do S. E o que é um som curto? Por Isso, exemplo, o som do P. Eu não consigo esticar, eu tenho que fazer P. Então, isso. são assim, diferenças muito mínimas quando nós pensamos na Sutis. palavra. Porque quando eu vou falar sapo, eu não falo sapo. Eu prolongo um Isso. pouquinho esse som do S. Então, essa essa habilidade auditiva tem que ser muito refinada para conseguir perceber essas pequenas diferenças do som curto, do som longo, para que a criança consiga identificar discriminar esses sons na fala e, consequentemente, Uhum. consiga produzir também. E outro ponto que eu gosto de Exatamente. citar nessa questão auditiva é a habilidade de memorizar os sons. Então, igual a Vivi Uhum. falou assim, eu tô aqui e tem um cachorro latindo ali, eu consigo isolar esse som. Como que ela sabe que esse som que está vindo é de um cachorro se ela não está vendo o cachorro? Por causa dessa memória Uhum. auditiva. Então, em algum momento da vida Isso. dela, ela viu o cachorro latir, ela associou aquela imagem do cachorro latindo com aquele som, e aí, numa próxima experiência, ela não precisa ver, ela ouviu e o cérebro Só dela já ouvindo. interpretou que aquilo é um cachorro por causa da memória auditiva que foi criada ali dentro. Então, é Isso, exatamente. apaixonante essa parte de audição, Que é entender a exatamente isso fala, que vai acontecer com os né? pequenos, né? Uhum. Principalmente quando a gente pensa lá na estimulação de linguagem, quando a gente pensa, né, na importância das brincadeiras lúdicas, né, do faz de conta, então, brincar de casinha, né, ou brincar de caminhãozinho, quando a gente conta uma história para a criança também, né? Então, o que que ela vai tendo? A experiência de mundo sonoro, né? Então, por quê? Porque aí, em algum momento, e aí a gente faz os sons onomatopeicos também, que é extremamente importante, vai associando com a imagem e com o som, até que depois só com o som ela sabe. A voz da mãe é a voz do pai, a voz da mãe, uma voz mais aguda, mais fina. A voz do pai já tendia a ser uma voz mais grave, uma voz mais grossa, né? Então, é onde a criança ela vai sendo inserida, né, nessa experienciação, e isso vai ficando lá na memória dela, porque no período correto, né, de maturação, ela vai começando a expressar isso, né, de alguma forma, pela fala, depois pela escrita, pela leitura também, né? E aí, fazendo um link também com essas habilidades, nós temos justamente a capacidade que a gente chama de figura fundo e fechamento auditivo, né? Então, esses exemplos que a gente deu do cachorro, a Paula aí também falou no começo, a gente tem essa capacidade de figura fundo, que é o quê? Eu estou aqui conversando, mas se tem outros estímulos verbais, ou seja, outras pessoas conversando também, eu consigo ignorar aquilo, né? E me atentar. O que acontece na sala de aula? Né? Na sala de aula, a professora está falando, então eu tenho uma mensagem principal. A criança está lá sentada, mas eu tenho um coleguinha aqui conversando. Se a criança senta perto da janela, pode ter que estar o barulho do pátio, né? Ou o barulho da quadra. Então tá ali, tá tudo competindo com a fala da professora. Se a criança não tem nenhuma dificuldade, né, nesse trajeto todo,
ela vai conseguir, ela tá ouvindo os outros barulhos, lógico, a audição tá normal, mas ela vai conseguir ignorar e continuar prestando atenção na professora, tá? É a mesma coisa no fechamento. O que vai acontecer no fechamento auditivo? Sabe quando a gente está no telefone, parece que o sinal está cortando, aí você vai meio que na adivinhação do que a pessoa falou, ou às vezes até, né, agora com essa questão da pandemia, muita chamada de vídeo, né, muita live, às vezes corta o sinal, você meio robotizado ali, você consegue entender aquilo, mesmo que a fala ficou picotada, né? Você consegue se dar conta de fechar, de fazer esse fechamento e entender o que a pessoa está falando, tá? E é claro que também nós teremos, né, a habilidade de integrar informações que vêm de um lado e informações que vêm do outro. E aí, se eu estou, por exemplo, numa roda, né, de amigos, conversando, opa, tem um falando aqui, outro falando aqui, mas as duas coisas são importantes. Agora, não tem como eu ignorar um e prestar atenção só no outro. Eu preciso integrar essas informações, né, que é outra habilidade que também nós temos. Então, assim, são várias, são muitas habilidades, né, que nós temos para conseguir fazer com que esse som seja processado, né, para que ele chegue lá no nosso cérebro e ele consiga aí ter a sua interpretação, a sua análise e a sua interpretação, tá? Então, o tempo todo a gente está fazendo isso, porque a gente vive hoje num mundo que é muito barulhento, né? A gente, trânsito, a pessoa, ela dirige, aí se ela tá com o passageiro, conversa com ela, aí tem gente que fala assim, não conversa comigo agora não, que eu tô dirigindo, né? Porque às vezes fazer duas coisas ali já fica mais difícil. Então, porque a gente vive num mundo muito, muito barulhento, né? São raros, assim, os períodos de silêncio e a gente acaba estando inserido em meio a isso, tá? Não sei se ficou claro, Paula, essa questão das habilidades, deu para entender? Sim, coloquem aí, pessoal, nos comentários que a gente vai tentando responder para vocês também. Sabe o que você estava comentando, Vivi? Eu acho que eu preciso fazer uma avaliação do processamento auditivo. E é até legal falar disso, porque às vezes a gente está focando aqui, né, no desenvolvimento de linguagem infantil, mas muitos adultos podem apresentar algumas alterações do processamento auditivo também, que não foram tratadas, né, na infância e que impactam na vida de alguma forma. Eu acho que eu preciso fazer um exame de processamento, eu nunca fiz, olha só. Mas sabe por quê? A minha dificuldade se eu preciso ler alguma coisa, se eu preciso me concentrar para escrever alguma coisa, não pode ter barulho nenhum, não pode ter pessoas conversando perto de mim. E se tiver uma televisão ligada, então eu não consigo. Já era. Tem gente que estuda ouvindo música. Isso é uma coisa que eu jamais conseguiria fazer, porque qualquer barulhinho, principalmente sons verbais, né, palavras, músicas ou uma conversa, me tira totalmente do foco. Isso também pode ser uma alteração de processamento. É importante avaliar, né? Só para a gente ver realmente como é que tá essa qualidade, se realmente é uma condição sua ou se realmente existe ali, é um sinal de que, opa, e que a gente pode melhorar isso, né? Como também, assim como você falou, esse negócio, esse exemplo que eu dei do trânsito também, tem gente que quer morrer se ele está dirigindo e a pessoa conversa, né? Por quê? Porque é como se tirasse a atenção, né? Então, nesses casos, então o adulto, ele também, muitas vezes, ele pode sim também ter alguma dessas habilidades auditivas que estão alteradas, né? Então, quando a gente pensa na avaliação, de avaliar o processamento auditivo, é justamente para ver se todas essas habilidades, elas estão ok. Porque se eu tiver uma alterada, isso já precisa ser trabalhado. Já impacta. Né? Só isso daqui está alterado. Não, só isso daqui, ó, pode passar. Não. Se eu tiver uma habilidade, né, de acordo até mesmo com a própria referência, a própria literatura, se eu tiver uma ou mais habilidades que tem a alteração, então que tem uma dificuldade ali, eu preciso sim já entrar com a intervenção, tá? E aí, e essa questão assim do adulto ter também essa possibilidade de existir alguma alteração no processamento, muitas vezes está relacionado a que foi passado batido na infância, né? Se virou ali como deu, enfim, se virou. Só que agora chegou no momento da vida em que não dá mais para esperar, né? Não dá mais para se virar. Né? Isso. Vai impactar ele no convívio social dele, ele vai numa palestra, aí se ele vai anotar o que o palestrante falou, aí ele já não consegue mais voltar no que
na palestra ele já perdeu ali, como diz o fio da meada, né? Então, até mesmo apreciação de música, né? Tem adulto que às vezes, né, não, se está num lugar, no barzinho, aí você tem a música, aí estão os colegas conversando. Aí vem os apelidos, né? É, Tem aí o Viver no Mundo da Lua, enfim. E isso é importante falar também, Paulo, que não é proposital, né? Não é né? porque a Não é porque pessoa a quer. pessoa não quer. Aham. Isso é uma coisa assim que é uma coisa É que uma está dificuldade, acontecendo. né? E isso não é porque ela quer fingir que não está ouvindo, ou, né, quem não tem aí um tio, É, sei lá, um parente que fala, ó, às vezes parece ser igual a véia da praça, né? Tem é, pacientes que chegam, adultos que chegam e falam, ó, fala uma coisa, eu entendo outra, mas às vezes é engraçado, tudo, mas tem momentos que é pode frustrante, ser porque constrangedor, falam né? com você e você está entendendo outra coisa completamente diferente, né? Aí passa vergonha. Então, assim, brincadeiras à parte, mas tá percebendo isso, tem que procurar para fazer essa avaliação. E Sim. quando eu falei aqui dessa parte periférica da entrada, a gente tem que descartar que tem alteração ali, Uhum. né? Porque se eu tiver, por exemplo, lá no meu tímpano, nos ossículos, se ali naquela região de orelha média eu tiver alguma alteração, como por exemplo as inflamações, as otites, né, acontecendo, eu vou ter o quê? O meu som passando, só que ele sendo meio que barrado por uma alteração ali. Uhum. Se aqui já está sendo comprometido, então é lógico que na hora que ele chegar Para no processar. nosso cérebro, ele vai chegar faltando informação, né? Sim. E aí, partindo disso, Paulo, até mesmo para a questão da criança, né, do desenvolvimento de fala, de linguagem, é importante a gente falar que nasceu tá com todas essas habilidades? Não, né? Assim como na fala e na linguagem também, né? Mas é possível avaliar a audição do bebezinho? Com certeza. A criança nasceu, já dá para você avaliar. Um dia, dois, então Uhum. você já consegue avaliar. Avaliar o quê? Se essa criança tem perda auditiva ou não, É. né? Então é onde tem os testes da orelhinha, né? Que são obrigatórios já desde 2010. Para quê? Para que justamente, conforme a criança for se desenvolvendo, essas habilidades não sejam impactadas pela perda, E é legal você ter falado né? isso, Vivi. Tem até uma pessoa que colocou aqui, eu tenho uma perda auditiva. E é legal a Vivi ter colocado isso, porque é o seguinte, a perda auditiva, ela é diferente do processamento auditivo. Então, Isso. a audição, Uhum. né, se você escuta ou se você não escuta, tem relação aqui com a orelha, que é dividida em três partes, como a Vivi falou, orelha externa, orelha média, até a orelha interna. Se não tem problema Uhum. nenhum nesse caminho, se não tem nenhuma otite, nenhuma infecção, ou tímpano perfurado, ou algum problema lá na cóclea, que é o nosso órgão da audição, se tá tudo bem aqui, o som consegue chegar limpo, vamos dizer assim, para o cérebro processar. Uhum. E aí, se tiver uma dificuldade nessas habilidades auditivas que a Vivi trouxe, é um caso de processamento auditivo central, ou seja, um transtorno. É transtorno ou é distúrbio que fala agora, Vivi? É transtorno, né? Transtorno. Um Transtorno, transtorno de isso. processamento auditivo central. Porém, se existe algum impacto nesse caminho, como ela citou agora, se tem uma rolha de cera, se tem uma infecção, se tem um tímpano perfurado, se tem uma perda auditiva induzida por ruído, pessoa que ouve som muito alto e prejudicou a Uhum. cóclea, esse som já vai chegar prejudicado lá no cérebro, que ele já teve um Uhum. probleminha aqui no começo do caminho. Então, é isso que é importante Exatamente. a gente separar. Uma pessoa que tem É. perda auditiva, ela não tem necessariamente um transtorno de processamento auditivo, mas esse transtorno pode ser impactado pela perda, certo, Vivi? Me corrija se eu estiver falando Isso, errado, isso. né? E até mesmo para avaliação, uma avaliação mais cuidadosa, tem que ver se é possível, né? Porque, como eu vou ter o grau da perda, quando daqui a pouquinho, na hora que a gente for falar da avaliação, os testes, né? Eles têm uma intensidade que precisa ser ajustada, então tem que tomar muito cuidado. É assim, ó, é meio que você perceber se a primeira entrada tá ruim, né? Como você colocou, se já tá tendo a perda, então, de certa forma, é uma pessoa que ela vai ter mais dificuldade
com alguns sons, né? Uhum. Agora, se ela vai para um processo de adaptação, por exemplo, com um aparelho auditivo, né? E aí, Paula, é importante também a gente pensar que a gente vai ter uma série de exames, né, para investigar isso. Uhum. E é importante também a gente ver, né, essa colocação que você traz foi muito importante, porque às vezes fala assim, eu vou lá avaliar o meu processamento auditivo. Só aí não tem audiometria, não tem a imitanciometria, que é o que vai conseguir identificar se tem alguma inflamação no tímpano ou não. Uhum. É pelo menos isso. Então, assim, como é que eu vou avaliar o som chegando aqui se eu não avaliei aqui? Uhum. Entendeu? Então, é importante, né? No entanto, que quando o paciente vem, né, o médico geralmente encaminha, já encaminha para fazer esse pacote, né, de áudio, imitância e avaliação do processamento. Ou se vem só com avaliação de processamento, a primeira coisa que a gente pergunta, tem audiometria? Tem imitanciometria? Né? Por quê? Porque eu preciso garantir como é que está essa entrada, Uhum. tá? E aí vai sendo um dos fatores que pode inviabilizar a realização do exame. Então, folha de cera, eu não posso fazer a avaliação do processamento. Otite, eu não posso fazer a avaliação do processamento. Se eu tenho perda, eu tenho que saber se essa perda auditiva é a cóclea já que tem a lesão, e aí é o que a gente chama de perda sensório-neural, né? Que já são aquelas perdas irreversíveis, que é a célula que já está danificada. E qual que é o grau dessa perda? Se é um grau leve, dependendo se tem uma igualdade nas duas orelhas. Alguns testes eu até consigo realizar, né, e consigo avaliar também, tá? Uhum. Mas eu vou ter sim esse impacto, né? Então, se aqui tem esse comprometimento, então por isso que eu tenho que, na rolha eu não posso fazer, vai tirar essa rolha de cera, que é o acúmulo de cera, né? Eu não posso fazer, porque isso vai estar obstruindo o meu som. A inflamação não vai estar deixando o meu tímpano amplificar como deve amplificar, então vai tratar, depois volta para fazer. Agora, no tipo da perda, quando já é na cóclea, aí a gente tem que investigar. Como é uma coisa geralmente irreversível, dependendo da situação, se é possível realizar alguns testes e quais seriam esses testes. Sim. Tá? Isso é bem importante da gente colocar assim. Porque às vezes vem assim, eu preciso fazer avaliação de PAC. Você fala que precisa fazer áudio imitância, não, é só PAC que eu preciso fazer. Ah. Mas o processamento já começa ali, Uhum. né? Então, por quê? Porque até na avaliação do processamento, Paulo, nós precisamos saber a quantidade que a pessoa ouve para a gente ajustar os testes de acordo com aquela quantidade. Sim, sim. Entendeu? Então, vamos supor, se o mínimo que eu escuto, em média, o mínimo que eu escuto é em 10, então meus testes vão ser baseados nesse mínimo 10 dBs, né, que é a intensidade que a gente fala. Então, se eu ouço nesses 10 dBs, eu vou regular o meu teste para esses 10 dBs. Se a sua média é ouvir em 15, um pouquinho a mais, então eu vou regular para os seus 15 dBs. Uhum. Entendeu? Porque senão, então por isso que a gente precisa ter essa informação da audiometria Então, antes. na verdade, pessoal, existem diversos exames para avaliar a audição, não é só o de processamento auditivo central. E a forma de avaliar vai variar de acordo com a idade também. É como aquilo que a Vivi falou. Desde o bebezinho, nós já podemos avaliar a audição. Então, ele vai lá passar pelo teste da orelhinha para saber se a audição, se ele está conseguindo ouvir, se está captando aqui até lá na cóclea ou não. E aí, com o passar do tempo, é importante que esse bebê seja acompanhado e faça avaliações periódicas para ver se essas habilidades auditivas estão se desenvolvendo bem. E aí, era só uma pergunta que eu queria fazer para a Vivi explicar aqui. Ela explicou super bem. Uma criança que precisa fazer o exame de PAC, não adianta fazer só o PAC, precisa ver se está tudo bem aqui na entrada, para entender como que vai avaliar lá no cérebro. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, a partir de que idade essas habilidades auditivas já estão maduras o suficiente para que seja possível realizar uma avaliação do processamento auditivo central. É importante a gente se atentar com o próprio período de desenvolvimento, né? No entanto, que eu falei, a criança ela já não nasce com essas habilidades, vai tudo no seu período. Desenvolvendo. Porque a gente sabe, né? Do 0 aos 6 meses, a criança ela ainda não localiza, ela ainda não tem esse reconhecimento, mas ela começa a ter o quê? Vamos supor, a criança está lá mamando, aí a porta bate, aí ela para de mamar.
Então, isso foi uma reação dela para o som, uma detecção. Ela sabe que tem som ali. Que som que é, que tipo. Aí ela vai aos poucos, ela vai memorizando esse tipo de som, né? Então, aí a criança tá lá também no colo da mãe, o pai chega, aquela voz mais grave, chega o vô, né? Opa, já vai começando o quê? A se familiarizar que existe som, né? Presença de som no ambiente. Ela ainda não sabe de onde está vindo. Quando que a criança vai começar a localizar o som? A partir, geralmente, dos 6, 7 meses. Tá? A partir dos 6 meses. A criança começa a localizar o quê? Direita e esquerda. Né? Então, para quem tem criança aí nessa faixa etária, se você em casa você já consegue observar isso. Então, vamos supor, a criança está lá no colo da mãe, em pé, sentadinha assim, né, no colo de frente. Aí chega o pai aqui por trás. Se ele faz um barulho aqui no lado direito, a criança ela já vira direto para o lado direito. A mesma coisa para o lado esquerdo. Então, essa localização direita e esquerda, a partir dos 6 meses de vida, a criança ela já começa a fazer. E aí, por volta dos 9 meses, ela já começa o quê? Localizar para baixo. A partir daí, até os 16 meses, ela já começa o quê? Para cima, né? Então, assim, a habilidade de localização é uma das primeiras que a criança vai desenvolvendo, né? E ela vai tendo o quê também? Essa experiência de mundo sonoro, ela vai armazenando essas informações. Se tá tudo bem, ela fez o teste da orelhinha, ela tá, nossa, uma belezinha, sem nenhum risco de perda também, ou os exames normais, esse som tá chegando para ela, ela tá armazenando. E aí ela tá desenvolvendo, né? O que que acontece, Paula? A literatura, ela traz que é assim, a partir... E assim, só mais uma coisa, que enquanto isso está acontecendo, ela também está, aos poucos, começando com laleio, né? Com balbucio. Então, as coisas estão acontecendo tudo junto, né? E aí ela vai vendo imitar o som, ela vai tentando imitar, e aí ela vai tendo o retorno da própria voz, e ela vai querendo fazer mais, e assim vai indo. Né? Aí é aquela criança que a família já fala, nossa, vai ser tagarela isso daí, né? E assim por diante. O que que acontece? Aí a literatura ela traz que assim, a avaliação do processamento auditivo central, ela é recomendada que seja feita a partir dos 7 anos de idade, tá? Por quê? Porque é a partir dos 7 anos que nós temos os testes mais padronizados com menos desvio padrão, que são as variações muito grandes, né? O que acontece se você tentar fazer uma avaliação do processamento de uma criança de 5 anos? Não são todos os testes que você vai poder realizar, né? Você vai ver, bom, 5 anos, o que a criança ela já precisa? Localizar, detectar o som, discriminação, tá. Ponho ela na cabine para fazer a avaliação. Caso tenha alguma alteração, né, ou ela apresente um valor diferente, você vai lá na tabelinha de referência para a idade e tem uma margem muito grande, né, de variação. E aí fica aquela pergunta: é uma alteração ou ela ainda está em processo de maturação? Ainda está desenvolvendo, né? Agora, Viviane, mas, nossa, ó, eu tenho uma criança que eu chamo ela, parece que ela não vira, não olha de onde está vindo. O que eu posso fazer? Vou ter que esperar até os 7 anos para sugerir. Ela tem 5, vou ter que esperar até os 7? Não. O que você pode observar o comportamento auditivo dela, né? Primeira coisa, que nem uma audiometria condicionada, que é uma audiometria para criança, a gente já consegue fazer nessa idade. Então, assim, conseguimos identificar que ela não tem perda? Sim, não tem. Não tem inflamação, nada. A entrada tá belezinha. Mas parece que ela não... Então, a gente pode observar, no chamar, a criança tá de costa, você pode observar, né? Durante, até ali mesmo, a gente sabe que na avaliação fonoaudiológica, a gente tem ali o pedacinho que também a gente avalia a figura fundo, né? A análise síntese auditiva também. Então, a gente pode observar, né, com instrumentos, bater palma, de uma maneira muito, assim, indireta, mas que já nos traz informação. Isso. Percebi que realmente parece que ela... Eu vou trabalhar isso na minha sessão, né? Eu posso... Você tem um vídeo, né, Paula? Eu me lembro que uma vez você fez... Na verdade, são vários, né? De muitas brincadeiras lúdicas com
com a caixinha, tinha, você Sim, colocar grão de arroz. eu tava lembrando desse vídeo agora. Eu fiz esse vídeo com a minha sobrinha, que na época eu acho que tava com 7 ou 8 anos, se não me engano. Uhum, E aí eu mostrei algumas brincadeiras que nós podemos fazer com as crianças para trabalhar essas questões mesmo, para estimular. E aí eu até vou aproveitar isso. para falar aqui, porque teve algumas professoras que pediram algumas dicas e depois, mais no final, você Hum, pode complementar também, claro que vai ser muito bem-vindo. sim, claro. Mas as brincadeiras que eu Uhum, ensinei lá, elas envolviam memória auditiva, localização auditiva. Deixa eu pensar. Vamos falar das brincadeiras. A brincadeira para localização era a seguinte: vendava a criança e aí fazia, pegava um chocalho, um barulho e fazia, e ela tinha que adivinhar se aquele som estava vindo da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de trás ou de frente. E a minha sobrinha se divertiu uhum. horrores fazendo isso, então não precisa nem ser um processo chato ou algo que a criança se sinta avaliada. Pode ser assim, Pinçada. mera brincadeira para você perceber se a criança está conseguindo localizar esses sons. Outra Uhum, brincadeira que eu fiz foi com potinhos de. Eu comprei potinho de papinha de neném que não era transparente, eram vermelhos. E aí dentro uhum, eu fiz pares. Então, por exemplo, num par de potinho eu coloquei arroz. No outro par de potinho eu coloquei uma bolinha de gude. No outro par eu coloquei queijinho ralado. Então, quando você chacoalha, os sons que fazem são é diferentes. diferente. Então a criança vai precisar discriminar, né? Perceber aquele som, a diferença entre eles. Então ela vai chacoalhar, ela vai pegar o outro e aí ela vai ter que formar os pares de acordo com as características sonoras desse barulhinho que faz ali no potinho. Então isso tem a ver com discriminação, Uhum, na verdade. E memória, mas a memória nesse uhum. caso vai ser visual, auditiva, né? Porque ela vai ter que lembrar que som Isso. cada potinho fez ali. E o potinho. E aí, uma outra brincadeira que eu fiz, que é da nossa infância também, era do que eu vou levar para casa da vovó. Então, por exemplo, eu perguntei para minha sobrinha: aonde você gostaria de passear? Ela falou: na casa da vovó. Falei: então tá, então nós vamos brincar de falar coisas que nós vamos levar para casa da vovó e aí tem que ir aumentando. Então, por exemplo, eu falava: vai, eu vou levar uma bola. Aí ela tinha que dizer: eu vou levar uma bola e uma bicicleta. Aí eu tinha que continuar: eu vou levar uma bola, uma bicicleta e um copo. E aí isso ia Uhum. aumentando e trabalha a nossa memória auditiva, porque tinha que memorizar auditivamente todas as coisas que nós íamos levar. Então foram brincadeiras simples e super divertidas para criança. Eu levei um baile da minha sobrinha, que tinha uma memória auditiva maravilhosa, e eu não consegui decorar tantas quanto ela. E são formas de vocês estarem estimulando habilidades auditivas, independentemente Uhum. da criança ter uma dificuldade ou não. Isso vai Isso. promover um bom Uhum. desenvolvimento para ela, né, Vivi? Claro, assim, a gente não precisa esperar ver se está acontecendo alguma coisa também. É a mesma coisa quando eu penso em contar história, em relatar algo para ela ir ajudando no desenvolvimento da fala e da linguagem, é a mesma coisa das habilidades auditivas, né? Então, por exemplo, a mãe põe a criança lá no carrinho e vai lá lavar a louça. Já pega uma tampa, ela já vai bater forte, pelo amor de Deus, gente. Mas pega uma tampa, bate uma tampa com a outra, depois pega um garfinho no copo, já vai ter um som diferente, vai contando para ela. Então, assim, vão sendo experiências que essa criança ela vai sendo inserida, né? Uhum. E olha, né, Paula, quando a gente fala também o quanto que isso ela não tá falando assim somente de audição, né? Você está falando também da questão cognitiva, por exemplo, a memória, você está falando da linguagem, porque essa criança ela vai tendo essas experiências também. Então, nessa brincadeira, né, de vou uma viagem, vou levar. Então, ela tem que acessar um leque, né, de informações que ela tem armazenado do que é cabível de colocar ali. Uhum. E isso é uma brincadeira muito boa que eu uso também. E é uma forma de até os pais fazerem isso em casa, né? Não Sim. precisa de recurso nenhum. Você está lá dirigindo com a criança, levando para a escola, vou levar e começa. É. Você pode estimular ali também, né? Então, isso acaba sendo muito importante. E até essa questão da idade, né? Porque também tem uma outra estrutura que a gente tem no nosso cérebro que é chamada de corpo caloso, né?
essa estrutura é um feixe que tem bem aqui no meio que separa o nosso hemisfério em direita e esquerda. Esse corpo caloso, ele também faz parte desses processos, dessas habilidades auditivas. Ele também vai contribuir. Porque vai ter muita informação que está de um lado, vai ter que ir para o outro e assim vai. Então, eu preciso que ele também esteja maduro. Uhum. E na literatura, o que a gente tem? Né? Que essa maturação de corpo caloso, ela não acontece antes dos 7 anos. Também mais uma razão para que a avaliação seja feita a partir do 7, tá? Uhum. Então, assim, falar que eu vou fazer a avaliação do processamento auditivo a partir do 7. Agora, antes disso, eu posso fazer o quê? Uma avaliação das habilidades auditivas que eu poderia esperar para aquela idade. Né? Ou até mesmo como se fosse uma forma de triagem dessas habilidades auditivas, para ver se tem alguma que já está me sinalizando a possibilidade de existir uma alteração e, né, se eu posso trabalhar aquilo durante a minha sessão, né, de terapia, favorecendo também para que depois, quando ela tiver a idade, faça a avaliação correta que deve ser feita, tá? E a avaliação, Paula, ela conta com uma bateria mínima, né? Até no Conselho de Fonoaudiologia a gente encontra isso também, uma bateria mínima, que é o quê? Pelo menos um teste para avaliar essas habilidades, cada habilidade. Né? Então, se eu quero avaliar a figura fundo, eu tenho pelo menos um teste que me dá essas informações. Eu quero avaliar como é que esse paciente discrimina um som grave de um som agudo. Eu tenho vários testes, mas eu posso utilizar quantos eu achar necessário, mas eu preciso pelo menos utilizar um, né? Então, eu tenho que avaliar, a figura fundo, eu tenho que avaliar essa questão do fino, grosso, que é o que a gente chama de ordenação temporal, resolução temporal, quantos sons que tem, quantos que não tem, se tem som, se não tem, quantos que tem. Essa integração que vem dessa informação das duas orelhas, preciso investigar isso também. Então, pelo menos um teste. Ah, olha, tem gente que usa esses daqui, aí isso entra outras questões aí. E tem gente que prefere usar alguns, tem gente que usa uns outros, mas pelo menos um teste de cada habilidade eu preciso utilizar. Sim. Tá? A própria recomendação do conselho, ela traz isso, tá bom? Por quê? Porque aí, se eu tiver já uma habilidade dessa alterada, é onde eu já vou conseguir sinalizar que existe, então, habilidades auditivas alteradas. E até mesmo o termo de transtorno de processamento, Paulo, também tem algumas questões na literatura, geralmente, né? Se é dado a partir dos 9, tá? Então, dos 7, 8 anos, geralmente, assim, não são todos, tá? Mais uma vez falando, cada um seguindo um autor, mas descreve se existir alteração. Então, se chega uma criança para mim de 7 anos e eu fiz a avaliação, eu vi lá que tem, por exemplo, figura fundo, alterada e ordenação temporal, por exemplo. Olha, então eu vou descrever lá que as habilidades tais e tais estão alteradas. Já vou sugerir o treinamento, que aí a gente vai falar também um pouquinho, que seria a intervenção, e continuar aí monitorando, fazendo todo esse acompanhamento. A partir dos 9, aí também fica a critério de cada profissional. Tem profissional que mantém colocando só quais são as habilidades alteradas, e tem profissional que coloca como transtorno de processamento auditivo, tá? Sim. E só mais uma coisa, Paula, justamente pelo processamento auditivo fazer parte de várias outras, como a questão cognitiva, a gente tem que garantir que a criança ela teve a compreensão na realização do teste, tá? Então, assim, mas se ele não compreendeu, será que não é porque ele já tem uma alteração? Tem também o envolvimento dessa questão de QI, né? Então, a criança ela não pode ter um QI rebaixado, né? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você faz avaliação em crianças, por exemplo, com grau de autismo severo. Como é que você vai fazer essa avaliação? Então, tem alguns critérios também. Por quê? Porque os testes, Paula, eles são difíceis. E você tem que garantir. A pessoa precisa entender muito bem os comandos que você está propondo. O que é para fazer? Para conseguir fazer o teste, senão não é possível também.
Senão ela Isso, deixa porque de senão ela vai responder, mal, mas é porque ela não entendeu. ela deixa de responder não por uma habilidade que está falha, mas por falta de entender o que que ela tem que fazer De naquele entender. momento, né? Muito Isso, colocado. exatamente. E não só com criança, adulto também. Às vezes parece, às vezes, não sei, porque é óbvio que vai fazer, mas pra gente é, mas pra eles não são. Uhum, Né? E às vezes tem um teste que até pra gente explicar é difícil. uhum. Né? Então você tem que usar assim, termos bem fáceis mesmo, dar exemplo do que precisa. Tem alguns testes que até vêm com um treininho antes para o paciente fazer. Então, aí sim, aí a gente garantiu a compreensão do paciente para o teste? Sim. Aí, se ele tem outras condições junto, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem que acaba chegando bastante. Por exemplo, o TDAH, né? Que Uhum. vai ter o fator da atenção junto. Então, ele tem já essa condição de base, que já é essa condição da atenção. Então, eu tenho que garantir primeiro, assim, se ele tá, até mesmo o comportamento, se é uma criança que não para dentro da. Como é que você vai avaliar? Uhum, Né? Então, você tem que tomar muito cuidado, não é tão simples assim. uhum. Né? E é uma avaliação que é demorada. Geralmente a gente faz até mesmo em 2 dias, porque você não pode se estender, porque cansa. É se ficar com fone de ouvido lá que a gente faz dentro de uma cabine. É igual a Então, eu cabine da queria até que audiometria. você explicasse um pouquinho para o pessoal como é feita essa avaliação e aí depois comentasse um Uhum, pouquinho sobre a intervenção, porque eu acho que para nós, como fonos, fica, para quem está aqui, é fono também, fica muito óbvio como que é feita a avaliação. Mas para quem uhum, não é, às vezes para os pais, existe até o medo de ser algo invasivo. Ai, mas será que vai doer? Ai, mas sim. será que vai colocar alguma coisa É. dentro da orelha? Então, eu queria que você explicasse como que funciona essa avaliação. A criança, né, a partir do 7, então, quando ela chega para fazer essa avaliação do processamento, o adolescente, o adulto, essa avaliação ela é feita dentro da cabine, igual à cabine da audiometria, né? O audiômetro, o mesmo audiômetro também da audiometria, às vezes tem aí alguns recursos, mas geralmente acaba sendo o mesmo ou com algumas adaptações. O paciente ele entra na cabine, é colocado fone, né? Também o fone supraoral, que é aquele fone concha que fica aqui, né? E aí a gente vai colocando os testes e dando a orientação para o paciente. Então a gente regula toda a intensidade para cada teste. Tem um valor de intensidade, ou seja, de volume desse som que eu vou colocar. Tem uma tarefa que eu vou fazer, que o paciente vai fazer. Tem teste que você vai avaliar uma orelha sozinha, depois você vai avaliar outra. Tem teste que vai sair informações iguais nas duas orelhas. Tem teste que vai sair informação diferente de um lado, informação diferente do outro ao mesmo tempo, né? Então aí são os testes temporais, figura full. Teste que vai sair a mensagem que ele precisa junto com o ruído. Então, assim, de uma forma geral, o que seriam esses testes? Esses testes, pessoal, são testes que é como se eles simulassem a situação que o paciente está. Então, se chega a mãe e fala assim, ele fala que na escola ele não consegue ouvir a professora fala que ele não ouve, escuta, mas não entende. Mãe, será que ele fala se é no barulho? Barulho? É no barulho. Barulho atrapalha ele. Bom, então você pensa que em situações de barulho pode ser que ele tenha alguma dificuldade. Então eu vou ter um teste que vai simular o paciente ouvindo no barulho. Então, por exemplo, ele vai ouvir lá um comando, né? Então, dependendo também da idade da criança, a gente usa alguns testes mais específicos, mas, por exemplo, ele ouve lá um comando junto com uma história de fundo. E essa história tá lá. Tá, 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 tá. E aí, de repente, aparece esse comando, ele precisa prestar atenção no comando, porque ele vai ter que apontar para mim. Uhum. Então, é uma situação que acontece no dia a dia. A professora está falando, como se fosse o comando, e a sala de aula está lá, fazendo barulho, fazendo barulho, fazendo barulho. Então, os testes, né, pessoal, eles é como se eles simulassem essas situações. E aí a gente conseguir mensurar isso. Ele tem troca na fala. Ele ainda está com 7 anos e ainda troca o L e o R, né? Que ainda acaba sendo muito comum, ainda faz essa troca. Será que apesar da fala estar sendo trabalhada, ele existir essa dificuldade, será que esse cérebro está conseguindo perceber que tem diferença entre o R e o L? E entre a questão do curto e do longo.
né? Qual que é a diferença de um com o outro? O RAN, por exemplo, o TEP é muito rapidinho, é curto, é um som curto. E o LAN vai ser um som longo. Uhum. Então, será que ele entendeu? Esse cérebro agora, ele tem esse entendimento? Aí você vai lá, faz uma avaliação e a criança ela tem alteração nessas habilidades. Então, por isso que às vezes a criança fica patinando na terapia. E olha como que isso impacta na fala, Sim. né? Então, porque muitas vezes é uma criança que ela tinha o período para aquisição daquele som, ela já está atrasada, ela está em processo terapêutico, mas parece que não evolui, né? Parece que, nossa, tá faltando um negócio, tá faltando um negócio. Aí é onde você vai, faz uma avaliação de processamento auditivo, pode ser que você encontre uma alteração dessa entrada. Então, porque se a entrada estiver ruim, como é que a saída vai estar boa? É verdade. E é legal você Eu colocar isso, tenho que tomar vacina. porque embora existam diferentes especialidades na fono, por exemplo, a Vivi é da audiologia, tá falando sobre processamento auditivo central. Eu trabalho muito com fala. No final das contas, tudo está interligado. A pessoa, a criança, até mesmo o adulto, precisa ouvir bem, precisa processar bem para produzir bem o som. Então, às vezes, a criança, isso que a Vivi falou, a criança vai para uma terapia de fala e fica ali muito tempo, não tem muita evolução. A hora que vai investigar, precisa trabalhar essas habilidades auditivas para que ela consiga perceber auditivamente a diferença entre os sons e consiga também produzir esses sons de forma diferente. Então, no fundo, a gente precisa sempre ter um olhar mais global para o desenvolvimento da criança como um todo, para conseguir ajudá-la de forma eficiente. E como a Vivi comentou aqui agora, a avaliação formal, a avaliação completa mesmo, ela é feita presencialmente dentro da cabine, geralmente, né? E cabine é uma cabine acústica. A gente chama, tem criança que a gente fala que é um foguete, que é uma nave espacial, né? Casinha mágica. Para a criança levar na brincadeira e tal. Mas, Vivi, eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre a intervenção. Então, você fez a avaliação e você identificou que aquela pessoa precisa treinar algumas habilidades auditivas que não estão bem desenvolvidas. Hoje, isso pode ser feito, sempre foi feito de forma presencial, mas existe também a possibilidade de fazer isso remotamente, de forma virtual, como é o que a Vivi está fazendo na Mais Fono. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal sobre a intervenção e como tem sido possível realizar isso online, né? Numa consulta, numa teleconsulta. É importante até, assim, quando a gente chega nesse diagnóstico, ou do transtorno, ou quando a gente vê que existem habilidades alteradas, os pais saberem, assim, que tem como tratar isso, né? Tem como você entrar com uma intervenção. E às vezes, a criança, ela pode ter a alteração no processamento, e ela pode ter outras condições também, né? Outras condições cognitivas, então realmente uma alteração da memória, da atenção, que aí são testes específicos neuropsicológicos que precisam ser feitos, né? E tem essa questão quando a criança ela só tem a alteração de processamento, tá? Então, quando ela só tem essa... Como que a gente consegue... Então, assim, a gente indica a terapia, a gente observa quais são as habilidades que estão alteradas, e aí a gente indica essa terapia para ser realizada, tá? A terapia do processamento, ela tem... A gente pré-estabelece uma quantidade de sessões. Dificilmente, ou melhor, você não vê uma terapia que seja de processamento, a criança 2 anos fazendo terapia de processamento. Isso não pode, tá? Por quê? Se eu já vi que o meu cérebro está com uma dificuldade nisso, eu vou lá treinar ele para fazer isso. Que é também conhecido como treino auditivo. Então, a terapia também pode ser conhecida como treino auditivo. Então, é como se fosse academia. Opa, vi que eu tenho que ir lá que ganhar massa, então eu vou trabalhar para ganhar massa. E aí, quando o paciente ele consegue atingir o que é esperado, e aí como que eu vou saber isso? Então, a gente pré-estabelece uma quantidade de sessão. Tá? Também de acordo com cada um, geralmente 3, 4 meses. Depende muito da forma de trabalho de cada colega. Mas é feito depois uma nova avaliação, para você ver se essas habilidades que estavam alteradas, se elas melhoraram. Melhoraram, ótimo. Depois, né? Isso.
melhorou, olha, tá ótimo, atingiu ali o que precisava. Você vê, a escola já está percebendo a diferença, a família também, maravilha. E isso, ótimo, alto para essa criança, por exemplo. Né? Então, você não vai ficar com ela lá, você vai melhorou as habilidades auditivas. Agora, os testes também, Paula, eles precisam conversar entre eles. Às vezes vai ter teste que pode ser que ainda continue alterado, mesmo depois desse processo de intervenção, só que essa alteração já me sinaliza que não é só uma coisa auditiva ali. Tem alguma coisa Parece que tem uma coisa pegando. afetiva. Isso, tem uma memória ali que ainda chama atenção, uma atenção que ainda precisa ser investigada. Então, aí vale a pena avaliações mais detalhadas, por exemplo, como uma avaliação neuropsicológica, para ver o que mais pode estar acontecendo também. Uhum. Tá? Às vezes pode ser que a condição, então, tem pacientes que às vezes a condição dele foi o máximo que ele conseguiu atingir ali, foi ele. Mas assim, a terapia você consegue evolução, exceto nos casos que não é só processamento. Que às vezes a alteração de processamento ela é só a pontinha do iceberg, mas a criança tem tanta coisa alterada, tanta coisa, que precisa que de mais investigação, né? Precisa de mais investigação. E aí, assim, a terapia presencial, ela também é feita na cabine, né? Também com o audiômetro. E a gente, bom, então lá eu fiz a avaliação, eu vi que o meu paciente tem dificuldade na figura fundo, que é justamente quando tem barulho de outras pessoas conversando, e aí tem a mensagem principal, é difícil dele se atentar na mensagem principal e conseguir entender. Então, eu vou trabalhar justamente isso, né? É preparado testes, preparado exercícios com essa finalidade. Exercícios que eu vou colocar, então, o barulho junto com a fala e vou dar as orientações para essa criança. E é claro que a gente vai controlando também o grau de dificuldade. Você já não vai começar lá com uma coisa super difícil, né? E a gente, de certa forma, também acaba aprimorando também as habilidades que não tinha dado alteração na hora da avaliação. E como que isso acontece de forma agora virtual, né? Então, depois, né, com essa questão da pandemia, assim como muitas outras questões, então foi autorizada essa realização do treino auditivo remoto, né, de forma online. Alguns lugares fazem híbrido, né, que é meio online, meio presencial. E também a gente, como no caso da clínica virtual, a gente faz ele 100% virtual. Esse treino aí, ele não vai ser acusticamente controlado, porque eu não vou estar usando o audiômetro, né, para controlar essa intensidade, porém eu consigo preparar exercícios com aquela finalidade, né, para o paciente, de acordo com as habilidades que ele tem alterado, e a gente vai fazendo essa troca por meio do computador, né? Então, esse paciente, ele recebe esses áudios e a gente vai compartilhando isso e orientando, ele vai dando a resposta, a gente vai acompanhando e ele vai ouvindo e tem a própria apostila também que ele vai fazendo durante a semana. Então, assim, sim viável e tem dado super certo, né? A gente tá até aqui também para falar disso. Mas que também, se não fosse algo viável, nem o próprio conselho teria autorizado, né? Mas a única coisa que a gente tem esse cuidado, né? Que como não é com audiômetro, então a gente tem que deixar bem redondinho ali a habilidade, o exercício e garantir que ele está tendo a mesma finalidade como se fosse presencial. Sim, na verdade, você envia alguns áudios para o paciente, né, com esses sons que precisam ser trabalhados, com uma apostila para que o paciente consiga também colocar ali as respostas que ele vai dar com relação ao exercício que você passou, né? Eu tô acompanhando, gente, e eu achei assim incrível, porque processamento não é a minha área de atuação. Mas agora com a Vivi na equipe eu acompanho os trabalhos dela. E aí eu tive acesso a essa apostila, a esses exercícios, a essa dinâmica no online. Eu achei assim um trabalho incrível. E o melhor de tudo é que mesmo assim tem evolução, né? Mesmo nessa situação remota, você consegue ver evolução nos pacientes. Então, é realmente um trabalho tão bom quanto seria no presencial. Isso. E é interessante porque, vamos supor, às vezes se dá um pipi, na internet dá uma falhada, já tá praticando ali também.
né? Mas com criança também eu tive essa experiência já do remoto. Com criança, por incrível que pareça, eles acabam tendo uma certa independência também. Porque é eles que vão entrar na plataforma, é eles que vão. É lógico, né? Vai ter um apoio ali do responsável, mas eles vão lá, eles acessam, eles abrem o áudio que é para fazer, né? Tem a plataforma de jogos também que eles vão lá, eles acessam para poder realizar. E aí me dão a resposta, aí você interage, você manda figurinha, você manda. Então, assim, veio assim realmente para contribuir e tem dado super certo também, né? A gente tem esse mesmo olhar cuidadoso em trabalhar, por exemplo, eu não vou preparar a terapia para um adulto como eu prepararia para uma criança, né? E eu também não vou preparar a terapia para uma criança de 7 como eu prepararia para uma criança de 11. Uhum. Então, para cada criança, e aí a gente também vai o quê? Trabalhando os áudios, né, de exercícios de acordo com o que é de interesse do paciente. É que eu brinco e falo assim, ó, eu preciso saber o que, que o paciente gosta, por quê? Principalmente nesses áudios, por exemplo, de dificuldade de figura fundo, né, do ruído junto. Uhum. Eu preciso colocar coisa que é do interesse dele, que é coisa que distrai ele, Uhum. né? Então vamos supor, eu preciso, olha, você vai falar para mim todas as palavras tal. Pronto, esse é o exercício. E aí de fundo vai ter o barulho para atrapalhar. Que barulho é esse? Eu vou pôr uma música que ele gosta. Por quê? Porque é isso que distrai ele no dia a dia. Uhum. Né? Não vai fazer sentido eu colocar uma música nada a ver, que ele nem vai se atentar, e aí ele vai super bem, né? Então a gente também tem que dosar essa questão da dificuldade, não pode ir ruim demais e também não pode ir bem demais, a gente tem que ter um controle de porcentagem de acerto, de porcentagem de erro, para garantir que, igual também a academia, a gente fala, é igual a academia, você não vai conseguir do dia para a noite levantar um pezinho lá. Uhum. Você vai ter que ir começando aos poucos. Você vai começando aos poucos até que depois de um tempo você está conseguindo fazer coisa que você antes não conseguia fazer. Né? Às vezes, por exemplo, abdominal, você começa fazendo 2, depois vai 5, depois 10, você vai ver se está fazendo um monte. Então, a mesma coisa acontece com o grau, né, de dificuldade das habilidades que a gente precisa trabalhar. Por E tem isso. que pegar no pé. E uma coisa que eu falo também é assim, ó. Ah, vai ter um momento do exercício que vai fazer, certo? Só que depois vai no mercado, você vai estar trabalhando processamento, você tá dirigindo, você está trabalhando isso, você vai numa igreja, você vai numa celebração, tem gente que fala, você vai estar trabalhando isso, então é hora de você colocar o que você coloca nas atividades em prática, colocar no seu dia a dia também, que o objetivo é esse, é você conseguir ir num lugar que mesmo que tenha barulho, você consiga entender a conversa, você consiga entender o que o paciente falou, e assim por E por diante. isso que é importante personalizar esse atendimento e essas orientações. Você precisa entender Uhum. o que o paciente gosta e a rotina dele de vida diária, para que você consiga fazer com que Isso, ele comece a perceber como colocar em prática essas tarefas, esses exercícios que você passa dentro da realidade dele, né? Então é isso que eu acho assim isso. sensacional. E a escola também, viu, Paula? A escola também tem grande participação, viu? Geralmente nas crianças, né, em idade escolar, a gente faz essa visita, né, da forma como pode ser na escola presencial ou online, e a gente explica o que foi feito com essa criança, porque muitas vezes a queixa vem da própria escola. Às Uhum. vezes a família nem tem a queixa, mas a escola tem. Então, é o aluno que às vezes está muito distraído, é o aluno que nunca consegue prestar atenção, é o aluno que ainda troca muitas coisas na escrita, a leitura está muito difícil. Então, às vezes a escola ela tem essa percepção, né? Às vezes a família não, porque às vezes a criança fica mais tempo na escola, principalmente se for período, né, Integral. dependendo do período que ele fica. Então, a gente dá essa devolutiva para a escola também e até algumas mudanças da criança dentro da sala de aula. Então, porque se a criança tem dificuldade de escutar no ruído, como é que você vai pôr ela do lado da janela, do lado da porta? Então, Uhum. você tem que também utilizar estratégias dentro da sala de aula para favorecer também para que essa criança, porque aí o trabalho vai ser com a terapia, o trabalho vai ser com a família, e também o trabalho vai ser com a escola. Uhum. E tudo isso que você pontuou faz com que a gente consiga fechar um quebra-cabeça de desenvolvimento.
Mesmo para as crianças Uhum. mais novinhas, quando vem aquela queixa de ai, meu filho não fala, ou meu filho fala errado, muito errado em relação às outras Isso. crianças da mesma idade. Quanto antes vocês buscarem uma avaliação fonoaudiológica, sendo de processamento auditivo ou não, melhor. Por quê? Porque se essas dificuldades vão se arrastando, elas impactam primeiro na fala, que já impacta também na socialização dessa criança. E aí, quando ela chega na alfabetização, se todas essas questões já não foram trabalhadas, isso vai afetar na leitura e na escrita também, no quanto essa criança consegue interpretar um texto e no quanto ela consegue também Uhum. escrever de forma correta. Então, acho que a Isso. dica maior, assim, é sempre buscar a ajuda de um profissional para orientar em relação a Uhum. todo esse desenvolvimento. O desenvolvimento da audição, da linguagem e da fala, eles caminham juntos e numa ascensão, como a Vivi disse. O bebê não nasce com as habilidades prontas, esse desenvolvimento vai acontecendo. Então, tudo que vocês puderem fazer para promover o desenvolvimento da melhor maneira possível, façam. E aí é aí que Uhum. entram as dicas, e eu gosto de colocar isso, Vivi, porque às vezes o pessoal me fala assim: ah, mas se você não pode passar exercício para eu fazer com meu filho, do que adiantam as dicas? As dicas, elas servem Uhum. para todas as crianças. Porque quando você vai aplicando Sim, essas dicas mais gerais de estimulação de fala e linguagem, essas brincadeiras que nós colocamos aqui para trabalhar as habilidades auditivas, tudo isso vai favorecer um bom desenvolvimento. E se você coloca tudo isso em prática e percebe que a criança não está evoluindo, as dicas serviram para você buscar ajuda precocemente o quanto antes para exatamente. encontrar, para começar essa intervenção precoce de forma personalizada. Porque quando você passa por um profissional, ele não vai pegar uma listinha de dicas prontas para te entregar. Ele vai avaliar todo o desenvolvimento daquela criança de acordo com o que é possível avaliar em cada faixa etária e vai te orientar de forma bem específica para o que aquela criança precisa e não para o que todas as crianças em geral precisam. Né? Acho que essa é Exatamente. uma mensagem assim importante da gente transmitir. E a gente super se empolgou na conversa aqui, né, Vivi? Passamos do horário, fiquei com medo de ter se derrubado. Eu nem sei, olha. Mas eu vi que o pessoal colocou aqui nos comentários pedindo dicas de como estimular habilidades auditivas. Então, eu acho que a gente podia encerrar essa live trazendo mais algumas dicas práticas, às vezes até de brincadeira, que nós podemos fazer com as crianças. Eu falei 3 brincadeiras aqui durante a live para estimular a memória auditiva, localização auditiva. Eu brinco muito também com a minha filha hoje, que tem 2 aninhos, 2 anos e 8. Eu brinco muito com instrumentos musicais. E pode ser instrumento musical de verdade ou instrumento musical de brinquedo. Mas até daquela questão que você falou do som fino, do som grosso, eu lembrei de uma brincadeira que eu faço com ela na gaita. Então, na gaita, ela Uhum. sopra no quadradinho e um lado sai um som agudo, o outro lado sai o som grave. Então, eu brinco de assoprar e aí ela tem que me falar se foi fino ou grosso. E às vezes ela Ah, isso sopra, é ótimo. é muito legal. Aí ela sopra de um lado, aí ela fala, fino, mamãe. Vai do outro, faz com Uhum. grosso. Então, é esse tipo de coisa, de brincadeira simples, que vai fazendo a criança prestar atenção e perceber diferenças nos sons. Mas eu queria que você colocasse mais alguma dica, alguma brincadeira assim para a gente finalizar. Essa questão do som que você traz, Paula, tem uma coisa muito importante que assim, a gente sempre sugere essa questão musical, seja criança, colocar numa aula de canto, uma aula de violão, bateria, guitarra, enfim, criança tá como põe, coloca, porque realmente assim, o treino musical também ele é excelente, né? Não tem nem assim, é coisa linda de ver, porque você trabalha muita coisa, você trabalha as habilidades auditivas, você trabalha a memória, porque a criança tem que memorizar, vamos por aquela nota. Você trabalha também a questão da organização, então tem uma sequência que você precisa seguir. Então a gente orienta muito essa questão da música, né? Se a criança gosta, ou às vezes a criança ainda não sabe se gosta ou não, coloca para ver se a criança gosta de cantar, põe para cantar também, porque isso contribui demais, tá? Uma coisa que ajuda também, né, dentro do que você estava falando, até anteriormente das outras dicas, em casa, né, essa questão da localização, às vezes a criança está lá na sala, você pode chamar ela da cozinha.
né? E para ela saber da onde é que está vindo esse som, né? Ou, por exemplo, vem procurar a mamãe, aí se esconde num cômodo e fala, vai falando com ela para ela tentar te achar. Por quê? Porque aí ela vai indo pela questão da proximidade desse som. Se ele está mais perto, se ele está mais longe, se ele está mais perto, ele vai estar mais alto, se ele está mais longe, ele vai estar mais baixo, mais abafado. Porque isso também é questão da profundidade do som, né? Se ele está perto, se ele está longe. Questão de porta batendo também, se a porta que bateu foi da cozinha, foi do quarto, É foi da chamar a sala. atenção da criança para essas coisas do dia a dia mesmo, né? Isso que você falou Isso. de buscar o som, sabe o que é legal também? Alguns brinquedos que fazem barulho, tem pianinho, tem você esconder e brincar de procurar. Então, esconde sem a Isso. criança ver, obviamente, onde você escondeu. E aí combina de que vocês vão procurar. Então, a criança vai ter que prestar atenção da onde está vindo aquele som, entender se o som está mais Isso. longe, se está mais perto, se está de um lado, se está do outro, e ir em busca dele. Nossa, são várias, né? A gente poderia ficar aqui Isso tem também muito. horas falando de Bastante. estratégias, assim. E essa questão até também tem muitos pais que se queixam, né? Você fala para ele, ele já esqueceu o que é para fazer, né? Então também é uma coisa importante para ser avaliado, mas no dia a dia, às vezes fala assim, ó, vai lá no quarto, pega o short, a blusa e o chinelo. A criança vai no quarto, ela volta, que ela não sabe o que é para pegar, né? Então, começar um pouco, vai no quarto, pega o chinelo. Aí, até como se fosse brincadeira mesmo. Aí ela traz. Aí já dá mais um. Assim como da viagem, né, como a gente falou agora há pouco, como você falou agora há pouco, mas colocar para a criança executar a ordem, porque muitas vezes a criança vai no mercado, não consegue trazer o que a mãe pediu, né, ou traz a coisa tudo nada a ver, né, toda errada. Então, assim, e dando poucas ordens, e aí vai aumentando a quantidade de comandos que essa criança precisa fazer. Ah, ela foi no quarto, pegou o chinelo? Então tá, traz aqui. Agora você vai no quarto, você vai pegar outro chinelo e uma blusa. Aí ela vai. Ou você vai pegar agora a sua blusa vermelha, porque às vezes ela sabe que vai pegar a blusa, mas não sabe o que é a cor da vermelha, esqueceu já. Né? Então você vai trabalhando também essa estimulação com ela. Tem, bicho, tem muita coisa. Ai, Tem bastante coisa. eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui nessa live comigo, por estar integrando a equipe da Mais Fono. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu conhecia a Vivi, gente, na época do mestrado, quando eu fazia mestrado na Unesp, e na época ela ainda estava na graduação. E já gostei logo dela de cara, assim. Na época eu supervisionava o seu grupinho ali, né, de estágio. Foi, eu não lembro se eu estava no terceiro ou no quarto Eu ano, acho não que já lembro. estava no último, não sei também, tava entre o terceiro e o quarto. E aí agora com essa coisa da clínica virtual surgiu essa demanda de processamento, a Vivi veio integrar a equipe, eu quero te agradecer muito por ter topado, por estar comigo junto nessa, por ter aceito estar aqui para fazer essa live que foi maravilhosa, né, com muita informação que você trouxe. E já vou convidar todo mundo que está aqui na live a seguir o perfil da Vivi. Fala o nome do seu perfil de novo, é só clicar na foto dela e já dá para seguir, né? Isso, já aparece. É o Centro Audiológico Viviane Borim. Centro Audiológico, aí tem um underlinezinho, Viviane Borim. Porque a Vivi está postando muitos conteúdos sobre a audição, não só sobre processamento, mas sobre o Bera, sobre todos os exames que envolvem a audição por lá. E aí todo mundo que tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, com certeza vai se beneficiar bastante das informações que ela divide por lá. Né? Obrigada também a todo mundo que esteve aqui com a gente participando. Às vezes a gente não consegue ler todas as perguntas, a gente se empolga aqui para falar. Mas qualquer coisa, corre lá no direct da Vivi também, dá uma perguntada para ela se ficou alguma dúvida. E eu vou deixar a live salva. Para quem chegou depois e por algum motivo não conseguiu acompanhar, assistam desde o início que vocês vão aprender muito, né? E muito obrigada, gente. Obrigada, Vivi. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço, Paula, mais uma vez, né? Tanto por fazer parte da clínica também. Eu fiquei meio que no pé da Paula. Falei, Paula, acho que dá certo, acho que dá. Super E aí ela falou, não, assim que tiver demanda, e foi. E graças a Deus estamos aí. E é muito bom poder fazer parte dessa equipe também. Foi muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho com você, que é uma referência aí para todas nós.
E espero que também, né, tenha sanado aí um pouco de dúvidas do pessoal, tanto para quem é fonoaudiólogo, para os pais, outros profissionais também. E qualquer dúvida, só mandar lá, a gente fica à disposição. Se alguém se perdeu aí no endereço, depois pode qualquer coisa se mandar uma mensagem para você, Paula, aí você pode Sim, passar eu vou, também o eu meu vou postar a nossa Instagram. live agora no feed, eu vou salvar. E aí eu coloco o Uhum. perfil da Vivi na legenda para quem não começou a seguir ainda, seguir. E eu vi que gente colocou aqui que chegou tarde, não chegou tarde para a live ao vivo em tempo real, mas eu Uhum. vou deixar salva. Volta lá para assistir que vocês não vão se arrepender não, tá bom? Gente, Isso. Então tá bom, beijo, gente. boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Paula. Tchau, Bom tchau. descanso. Beijo. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau.